Essa revisão está sendo gravada. A gravação se inicia agora. Então, novamente, bem-vindos aí à nossa revisão. Estamos já na metade dela. Fizemos uma revisão de constitucional de 2 horas. Agora começamos, então, a nossa revisão, que vai ser um pouquinho menor. Administrativa um pouquinho menor do que constitucional, né? Se inscrevam no canal. Eu tenho que falar isso, porque faz parte do jogo, né? O canal é para isso, para avisar vocês que tem novidade, que tem vídeo novo e tal. Então, se inscrevam no canal, e assim, enquanto o YouTube está evoluindo bastante com o tempo e está promovendo bastante coisa. Então, o futuro está aí, né? Um dos pontos do futuro é o YouTube. Então, vai ter bastante vídeo-aula, vai ser um grande canal aí de comunicação entre professor-aluno, entre divulgador de conteúdo e outros, né? Então, é isso. Bom, então a nossa revisão administrativa está aqui, pronta. Vamos começar. Começar por um tema fácil. Eu acho que vocês já estão... Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tudo certo. Começar por um tema fácil. Deixa eu ver se o chat está tudo bem. Tudo bem. Começar pelo tema, então. Vamos embora. Tudo gravando, tudo certinho. Bens públicos e sua classificação. Então, quando eu falo de bens públicos, eu estou falando de uma rua, eu estou falando de uma repartição pública, eu estou falando, por exemplo, de uma propriedade municipal que não tem destino nenhum. É isso. Né? Um terreno que o município tem que não está fazendo nada, é bem público também. Tudo isso é bem público. Então, eu tenho 3 tipos de bens públicos em relação à classificação quanto à sua destinação. 3 espécies, que são chamados de bens de uso comum do povo, uso comum do povo, uso especial e dominicais. Então, repetindo, bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Já voltamos, hein, Vitória? 3h15, 5 minutinhos, já voltamos. Bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Os bens de uso comum do povo são as ruas, praças, etc. Os bens de uso especial são as repartições públicas, a viatura policial, a ambulância, etc. Os bens dominicais são aqueles bens que pertencem à administração pública, mas não tem destino nenhum, destino público nenhum, né? Então, pensando nisso, a doutrina administrativa, ela imaginou, ela vislumbrou que esses 2 bens, a rua, a praça, a repartição pública, por ter um destino público, seja geral ou específico, eles são ou estão afetados. Afetados por quê? Porque eles têm um fim público. Fim público. Beleza? Os bens dominicais, por sua vez, a doutrina diz que eles estão desafetados. Por que desafetados? Porque eles não têm finalidade pública nenhuma. Por isso eles são desafetados. Mas eles são bens públicos por quê, então? Porque eles pertencem ao patrimônio público. Só por isso. Tá? Quais são as características dos bens públicos? Os bens públicos têm quais características? Vamos lá. Eles são 1. Inalienáveis. O que significa isso? Que os bens públicos não podem ser vendidos, não podem ser doados, não podem ser tornados alheios, inalienáveis. 2. Impenhoráveis. Não se admite a penhora de bem público. 3. Imprescritíveis. Não se admite a uso capião de bem público. Então, repetindo, os bens públicos são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis. Posso vender uma rua? Não. Posso penhorar uma repartição pública? Não.
Posso usucapiar um automóvel do poder público? Não. Então, vamos lá. Essas duas últimas características se aplicam a todos os bens. Então, essa aqui. Imprescritíveis, todos. Impenhoráveis, todos. Mas a primeira característica, fiquem bem atentos nisso, a primeira tem uma exceção. Eu posso, então, vender bem público? Posso. Só se ele for de um tipo. Qual? Se ele estiver desafetado. Vou repetir. Eu posso vender bem público? Em regra, não. Mas existe um bem público que pode ser vendido. É aquele bem que está desafetado. Ou o bem dominical. O bem que o poder público tem e que não usa para nada. Ou que não está ligado, atrelado a uma finalidade pública. Todo bem desafetado pode ser alienado. Mas o bem desafetado não pode ser penhorado e não pode ser usucapido. Beleza? Cuidado com essas coisinhas, hein? Organização administrativa. Qual é a diferença entre desconcentração e descentralização? Vamos lá. Desconcentração e descentralização. Vamos tentar enxergar isso de uma forma bem tranquila. Desconcentração. Vou colocar duas tabelinhas aqui. Desconcentração. Desconcentração. E, do outro lado, descentralização. Desconcentração, descentralização. Qual a diferença entre desconcentração e descentralização? A palavra desconcentração, foquem aqui, ó, é a criação de órgãos públicos. Sempre que eu criar um órgão, criei um novo ministério. Ele vai falar para você, considere que o Poder Público Federal, por meio de lei, criou um Ministério X. Esse ministério foi o quê? Foi resultado da desconcentração e não da descentralização. Sempre que eu criar órgão, eu desconcentro. Agora, ele fala para você, através de lei, foi criada a autarquia do Estado Alfa. Criar autarquia é criar pessoa. Criar pessoa é descentralizar. Então, sempre que eu crio órgão, eu desconcentro. Sempre que eu crio pessoa jurídica da administração pública, óbvio, eu descentralizo. Repetindo, criar pessoa é descentralizar. Criar órgão é desconcentrar. Criei uma secretaria municipal. Desconcentrei. Criei uma fundação pública municipal. Descentralizei. Está claro isso? Desconcentrar é órgão. Descentralizar é pessoa. Órgão e pessoa. Órgão é parte de uma pessoa. Órgão não é pessoa. O órgão é menos do que a pessoa. O órgão é um pedacinho da pessoa. O órgão não tem autonomia. Então, a pessoa que esse órgão está envolvida é que responde pelo que o órgão fizer. O órgão não tem responsabilidade. O órgão não tem personalidade. Tá? Bom, qual é a diferença entre empresa pública e economia mista? Se as duas pertencem à administração pública, quais são ou qual é a diferença entre empresa pública e economia mista, se as duas pertencem à administração pública? Vamos lá, empresa pública, sociedade de economia mista.
As duas são resultado da desconcentração ou descentralização? Só para vocês firmarem o conceito que a gente acabou de aprender. Descentralização, porque elas são pessoas. A empresa pública é uma pessoa, a economia mista é outra pessoa. Ok. Como é, vamos estudar um pouquinho aqui alguns itens, tá? Como é o capital da empresa pública e como é o capital da economia mista? Como é o capital da empresa pública e como é o capital da economia mista? O capital da empresa pública é 100% público. O capital da economia mista é misto, por isso que ela chama economia mista. Mas o capital majoritário tem que ser público. Então, a economia mista é uma pessoa da administração pública? Sim. Sim. É resultado da descentralização? Sim. Tem capital privado nela? Sim. Existem ações dentro da economia mista? Sim. Eu posso comprar, eu como particular, posso comprar ação numa economia mista? Posso. Posso. E da empresa pública? Não, empresa pública é 100% público. Ok. Segundo item. Obrigado, Nedir. Obrigado, Ettore. Estamos juntos. O capital da empresa pública e da economia mista. 2. Segundo ponto. A forma jurídica da empresa pública e a forma jurídica da economia mista. Eu queria que vocês guardassem pelo menos a forma da economia mista. A economia mista sempre tem que ser SA. A empresa pública pode adotar qualquer forma jurídico-empresarial. Ok. Terceiro ponto importante que vai te ajudar no processo civil. Processo civil. Competência jurisdicional. Competência. De quem é a competência para julgar a empresa pública? Federal. Justiça Federal. De quem é a competência para julgar a empresa pública estadual ou municipal? Justiça Estadual. Isso aqui é o normal, é a lógica. Agora, de quem é a competência para julgar ações envolvendo economia mista? Justiça Estadual sempre. Então ele vai colocar na prova, na questãozinha de vocês, primeira fase, que a economia mista federal, contar uma historinha dela e falar que ela está envolvida num processo, numa demanda judicial. Nesse caso, qual é a competência para julgar essa demanda? Justiça Estadual. Mas não é economia mista federal? Economia mista tanto faz. Se ela for estadual, federal, estadual ou municipal, quem julga é sempre a Justiça Estadual. Justiça Federal não julga a economia mista, só julga a empresa pública. Bastante cuidado, que eu estou falando aqui de pessoas próximas. Por isso, só para você entender, só para você lembrar. Economia mista. Banco do Brasil. Empresa pública. Caixa Econômica Federal. Vejam como são próximos. Só que uma pode ser julgada pela Justiça Federal, se ela for federal. A outra é sempre julgada pela Justiça Estadual. É o quadrinho das diferenças entre empresa pública e economia mista, tá? Guardem esse. Mais um. Chama no Zoom, dá um close aí, né? Mais um chama no Zoom, dá um close. Esse quadro é importante. Essa matéria também é top, hein? A GV gosta de perguntar. Fácil. Matéria fácil. Bem simples. Vamos lá. Vou colocar outra cor aqui que eu sei do verde. Excesso de poder e desvio de poder. Excesso de poder e desvio de poder. Qual que é a diferença entre elas?
Vamos lá. Primeiro, excesso de poder. Depois, desvio de poder. Sempre que eu tiver um ato administrativo, a demissão de um servidor, a multa de trânsito, qualquer ato administrativo, ele pode ter sido praticado por quem não tinha competência. Às vezes, o cara, quem está praticando o ato, ele até é competente para fazer alguma coisa, mas aquilo que ele está fazendo, não. Por exemplo, na vigilância sanitária, eu tenho um agente competente lá para fazer a multa, mas às vezes ele não é competente para lacrar o estabelecimento. E se ele vem a lacrar, empolgado, na empolgação do ato, ele vem a lacrar o estabelecimento, eu tenho um ato praticado com excesso de poder. Excesso de poder, portanto, é o vício na competência. Excesso de poder é o vício na competência. O agente não tinha competência para fazer aquilo que fez. E por isso se excedeu. Se excedeu. O desvio de poder, por sua vez, o agente tinha competência para fazer aquilo. Mas ele fez aquilo com interesse pessoal. Ele praticou aquele ato por inveja, por raiva, por ódio, por vingança, que acontece muito. Esses vícios são difíceis de detectar na prática, né, de comprovar. Mas na prova é fácil. Ele vai falar, o agente visando satisfazer interesse pessoal, ou por ódio, ou por inveja, ou por vingança, ele vai colocar a palavrinha. Então, para a primeira fase é fácil de detectar isso. Então, se tem um interesse pessoal, eu tenho um desvio de poder. Desvio de poder. Desvio de poder, ele mora, o vício mora do ato, mora na finalidade do ato. Então, o desvio mora na finalidade. Vocês sabem que os atos administrativos têm 5 elementos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A gente está conversando agora, vocês estão percebendo, sobre 2 elementos, competência e finalidade. É disso que a gente está falando agora. Na competência, o vício se chama excesso de poder. Na finalidade, o vício se chama desvio de poder. Ambos os vícios acarretam a mesma consequência, que é a anulação do ato. Repetindo, o ato viciado vai ser anulado. Ambos os vícios acarretam a anulação. A diferença é que um dos vícios mora na competência, um dos vícios mora na competência, um dos vícios mora na competência, o outro vício mora na finalidade. Isso é importante vocês ficarem espertos. O lugar onde mora o vício. Um mora na competência, o outro mora na finalidade. Os 2 acarretam a anulação do ato. Tá? Qual que é a diferença em ato administrativo de anulação e revogação? Anulação e revogação. Merece aqui, merece aqui outra tabela. Vamos lá. A matéria aqui merece outra tabelinha. Então a gente vai aqui entrar na diferença entre anulação e revogação. Quando um ato é anulado, quando um ato é revogado. Lembrando que as 2 formas são formas de extinção do ato. O ato vai morrer. Nas 2. É a morte do ato. A diferença é que na anulação é porque o ato tem vício. É porque o ato é ilegal. Na revogação é porque o ato não me interessa mais. Não interessa mais à administração pública aquele ato. Por isso ela revoga.
Eu sempre revogo um ato porque não me interessa mais. Eu sempre anulo um ato porque ele está viciado. Sabe aquele objeto que você... Sei lá, uma caneta, vai, essa caneta aqui, por exemplo, eu não gosto mais dela, eu não quero mais essa caneta. Eu vou jogar no lixo, eu vou extinguir essa caneta, morreu pra mim. O que eu fiz com ela? Revoguei. Agora, se tem uma caneta que já não tem mais carga, ou não está funcionando mais, ela está viciada. Esse vício, eu faço o que com ela? Anulo. Então, sempre que um ato não me interessar mais, me interessar, eu digo administração pública. Sempre que um ato não interessar mais para a administração pública, ela revoga. Sempre que o ato estiver viciado, eu anulo. Basicamente é simples, é isso, né? Simples assim. Bom, quem tem o poder de anular os atos da administração? A própria administração pública ou o Poder Judiciário. Acontece da gente receber, essa semana eu tive um caso desse, recebi um recurso para fazer de multa de trânsito, a placa da multa do recurso não correspondia à placa do dono do veículo, do cliente. Na foto, claramente dava para perceber, era um motoboy levando, né, um rap da vida aí, e a placa era V, a do meu cliente é Y. A administração enviou a multa de forma equivocada. É nulo. Eu posso pedir para a administração corrigir esse vício? Claro. Se a administração não corrigir, para onde eu vou? Para o judiciário. O ato é viciado, pô. Ok. Quando eu anulo um ato, quais são os efeitos dessa anulação? Até ali valeu? O cliente é obrigado a pagar até ali? Claro que não. Ex nunc. Como se nunca tivesse acontecido nada. Como se a multa nem tivesse existido. Né? É assim que funciona na prática. Opa, desculpa, ex tunc, né? Eu falei uma coisa e pensei outra. Ex tunc, como se a multa nunca tivesse existido. O tunc significa para trás. Dá um tapa na testa e vê para onde vai sua cabeça. A anulação ex tunc. Nunca existiu o ato. Retroage desde a origem. A revogação, por sua vez, é a caneta que não me serve mais, eu vou jogar no lixo. Interesse público. A administração não quer mais aquele ato. Ela não quer que continue existindo aquele ato. O que ela faz? Aqui eu vou mudar a cor, porque isso tem que ficar atento. Quem pode revogar o ato? Só a administração pública. Só a administração pública. Bastante cuidado com isso. Quem anula o ato? Ou o juiz, ou o Poder Judiciário, ou a administração. Quem revoga um ato? Só a administração. A caneta é minha. Só eu sei se eu quero ela, se eu gosto dela ainda ou não. Se eu não gostar mais, tchau, fora, lixo. Se eu gostar ainda, vai continuar comigo. Mas vejam, a administração é que sabe, é dela o ato. Ela que sabe se o ato vai continuar com ela ou não. Ela que sabe se ela tem interesse pelo ato ou não. Eu estou reforçando isso com um exemplo prático até, né, para ficar bem didático, para vocês perceberem uma questão pegadinha grande em prova. O Poder Judiciário não pode revogar os atos da administração. Vou repetir. O Poder Judiciário não pode revogar os atos da administração. Só ela revoga. É dela a caneta. É dela o interesse. Ok? E por isso, quando a administração resolve não querer mais, que nem a caneta aqui, ó. A caneta já está usada, tá vendo? Ó, tá bem usada já. Não sei se dá pra ver. Tá bem usada. Tem um pedacinho de caneta ainda que eu posso usar aqui. Tem mais, um pouquinho. Mas pode ser que eu não queira mais. Se eu jogar fora, aquilo que eu usei está usado. Não tem como voltar atrás. A partir de agora eu não uso mais, vou jogar no lixo. Então, os efeitos da revogação são ex nunc. Ex nunc, daqui para frente. Daqui para frente. Aqui, o nunc é dar um tapa na nuca.
para você fazer um teste presencial aí na sua casa, dá um tapa na nuca e vê para onde a cabeça vai, ou tende a ir, né? Tende a ir para frente. Ok? Revogação e anulação. Isso é super importante na matéria de ato administrativo. Estou acompanhando minha aula aqui também. Beleza, estamos indo. Servidores públicos. Qual a diferença entre o cargo efetivo e o cargo em comissão? Qual a diferença entre cargo efetivo e cargo em comissão? Servidor que tem cargo efetivo, ele é concursado. Servidor que tem cargo efetivo é concursado. Servidor que tem cargo em comissão, é livremente nomeado. Não tem concurso. O Bolsonaro chama o Sérgio Moro para ser ministro. Cargo em comissão, não tem concurso. O Joãozinho fez concurso para a Polícia Federal e foi aprovado. Cargo efetivo, tem concurso. Então, cargo efetivo é o servidor concursado. Cargo em comissão é o livremente nomeado. Tem os dois tipos de cargo, tá? Cuidado com a pegadinha, porque só vai adquirir estabilidade o servidor que tem cargo efetivo. Só vai adquirir estabilidade um dia o servidor que tem cargo efetivo. Estou mudando a cor da caneta aqui para você não esquecer e não errar esse ponto. Estabilidade. O servidor comissionado não tem estabilidade no cargo em comissão. Nunca. Nunca. Depois de quanto tempo o servidor efetivo ou concursado adquire estabilidade? 3 anos de exercício. Não são 2, hein? São 3. Ok? Todo mundo vivo aí? Todo mundo presente? Sim ou não? Vamos seguir. Teoria do R. Eu chamo de teoria do R, mas o que é isso? A teoria do R são 3. Vou colocar os 4 para vocês, vai. A teoria do R são 4 R's. Eu vou colocar aqui um a um, que estão ligados a uma palavrinha. 4 R's que estão ligados a uma palavrinha cada um. Quem são esses R's? Vamos lá. Reintegração. Reversão. Readaptação. Recondução. Então vamos lá. Firme e forte, hein, pessoal? Reintegração. Qual é a palavra que vai vir na prova e você vai matar a questão só com ela? Só com ela, hein? Reintegração. Aconteceu o que com o servidor? Que ele está entrando na teoria do R, que ele está voltando. A teoria do R é a teoria da volta. O servidor está voltando. Reintegração. Ele foi demitido. E a demissão é anulada. Reintegração, então, é a volta do servidor demitido. Reintegração é a volta do demitido. Ok. Reversão. O que aconteceu com o servidor que ele está voltando? O servidor estava aposentado. Por exemplo, aposentado por invalidez. Cessou a invalidez. Ele tem que voltar. Chama reversão. Quando o aposentado volta, reversão. Readaptação.
A readaptação, alguém está voltando. Quem está voltando? Quem está voltando é o servidor, voltando para um cargo compatível, claro. É o servidor que sofreu uma limitação funcional. O servidor perdeu uma perna, o servidor perdeu um braço, o servidor perdeu uma das visões e dificultou a função que ele está fazendo. A administração vai colocar ele em outra função compatível com essa limitação funcional. Então, o servidor que sofreu limitação funcional vai ser readaptado. E, por fim, o servidor que estava num cargo, muda de cargo e passa em outro concurso. Não se adapta muito bem nesse concurso, não gosta. Ou vai muito mal, ele não tem aptidão para isso. Ele pode voltar para o cargo anterior. Essa volta se chama recondução. Então, recondução é a volta para o cargo anterior. Volta para o anterior. Sabe aquela história da menina que está namorando, reclama do namorado, troca de namorado. O novo namorado é pior do que o anterior. E ela acaba voltando para o anterior. Como chama isso? Recondução. Como que chama isso na vida? Burrice. Mas enfim, recondução é isso, é voltar para o anterior. Sempre que você volta para o anterior, você reconduz. Servidor que voltou para o cargo anterior, reconduziu. Tá? Beleza. Processo Administrativo Disciplinar PAD. PAD. Quais são as penas no PAD? Lembrando, só uma observação aqui, não custa falar, o servidor público não é obrigado a vir com advogado no PAD. Então, o advogado é facultativo. Acabamos de ver súmula vinculante 5 do STF. Não tem que guardar súmula, não, tá? Não tem que guardar número de súmula. Mas, vou fazer certinho aqui para ficar bem didático para vocês. Súmula vinculante 5. Bom, a lei traz algumas penalidades. A Mayara não gostou do exemplo. Mas é isso, né? É reconduzir. A lei traz algumas penalidades. Vamos lá. Vou trazer para vocês aqui algumas. Para vocês terem ideia. Primeira, a mais leve de todas, é chamada de advertência. Uma pena leve que o servidor pode sofrer. Segunda, suspensão. A suspensão é importante, pessoal, porque o máximo que o servidor pode ser suspenso é 90 dias. O máximo. Se ele falar para vocês, um servidor foi suspenso do serviço público por 120 dias, está errado já não pode. O máximo é 90. Lembrando que quando o servidor é suspenso, isso é pena, hein? Isso é penalidade. Ele fica sem receber salário nesse período, tá? O servidor que é suspenso não recebe salário. Não confundam a suspensão, pena, com afastamento temporário do servidor. Por exemplo, na improbidade. Na improbidade, uma das sanções cautelares é afastar o servidor do cargo, para evitar que ele interfira nas testemunhas e tal. Nesse caso, ele continua recebendo. Aqui não, aqui ele está sendo penalizado, já é uma pena. Não recebe salário, né? Não recebe salário. Então, advertência, suspensão, demissão, demissão. Demissão é grave. Aqui já é uma pena séria. Aqui já é uma pena grave, aplicada ao servidor. E 5, cassação de aposentadoria. Cassação de aposentadoria. Ué, o que é isso? O servidor que está aposentado foi descoberto que quando ele estava na ativa, ele praticou uma falta punível com demissão. Na época não foi punido, agora pode. Qual é a pena que eu aplico nele que está aposentado já e ele cometeu uma falta punível com demissão? Cassação de aposentadoria.
Essas são as penas aplicadas ao servidor público, tá? Fiquem atentos com elas. Improbidade. Improbidade. Nova lei de improbidade. Já vai cair para vocês. Então, eu suspeito que vai cair uma questão de improbidade, porque é nova lei, a GV gosta de fazer um charminho, de fazer, nova lei, caiu, não sei o quê. Deixa eu ver como é que tá o chat. A Manuela já tá descrente. Tenha paciência. Tem metade homem, metade mulher, né? A gente não dá para saber o índice agora que tá tudo meio misturado, né, Manuela? Tem várias categorias aí que a gente não sabe mais quais são, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu estava discutindo na sala de aula lá sobre a Lina, né, da Quebrada, a transexual do Big Brother, e aí deu confusão na sala de aula, né? A gente não briga, mas assim, deu divergência técnica sobre isso. Não vou entrar nesse ponto para não entrar em divergência, mas tem bastante tipo agora, né? Homem e mulher, meio a meio, mas aí tá tudo misturado. A gente não sabe mais o que é o que aí dentro. Mas enfim, deixa isso para lá. A questão é a seguinte. A questão é que no Big Brother, a Lina, a Maria e o Eliezer estão fazendo um trio ali, né? O Eliezer está com herpes, então a Maria, enquanto isso, está beijando a Lina. E depois volta a beijar o trio de novo. Mas é isso. Esse é o novo mundo, né? Mas voltando para a realidade aqui, a realidade da prova, não a realidade da vida. A vida como ela é, né? Enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação a princípios já eram as modalidades antigas e continuam sendo na nova lei. Normal. O que mudou, e eu acho que vai ser essa a pergunta da prova. Até depois, se vocês quiserem esse material, eu mando para vocês, tá? Vocês que são alunos do ProOrdem, eu mando para vocês no grupo. Para vocês depois fazerem o preenchimento em casa, que é legal, né? Enriquecimento ilícito. Somente alguém pode ser condenado por enriquecimento ilícito por dolo. Então, eu recebi propina. Propina. Estou me enriquecendo? Estou. É improbidade? É. Também é crime? É, mas também é improbidade. O que me interessa agora é improbidade. Também é improbidade. Pena. Só se pune com dolo. Só se pune com dolo. Culpa não. Ok. Lesão ao erário. Lesão ao erário. Também é essa que eu acho que vai cair para vocês, tá? É exatamente essa. Também só se pune com dolo. Você fala, mas por que, professor, que vai cair essa? Que você acha que vai cair essa? Eu acho, né? Por que eu acho que vai cair essa? Porque até o ano passado havia a possibilidade de culpa ou dolo nessa hipótese. Agora não existe mais lesão ao erário culposa. Já caiu até questão em prova da OAB sobre isso. Que era um ato culposo, se podia condenar por improbidade. Lesão ao erário pode. Agora não pode mais. Agora só existe improbidade dolosa no Brasil. Agora só existe improbidade dolosa no Brasil. Não existe mais improbidade culposa. O que mais? Violação a princípios. Só dolo também. Então, eu tenho enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação a princípios somente com dolo. Somente com dolo. Não existe mais culpa na improbidade. Essa é a primeira dica super relevante para a tua prova administrativa. Não existe mais culpa na improbidade. Tá? Beleza. Segunda dica super importante é a tabela das penas da improbidade. É a tabela das sanções da improbidade. O agente que praticar enriquecimento ilícito pode perder o cargo? Sim. Lesão ao erário? Sim. Violação a princípio? Não. É uma novidade. Antigamente podia perder. Agora não pode mais. Suspensão de direito político. O agente que se enriqueceu ilicitamente pode ter o direito político suspenso e ficar sem votar e sem ser votado? Sim. Qual é o prazo máximo? 14 anos. Quem lesou o erário também pode ficar com o direito político suspenso por um prazo? Sim. Qual é o prazo máximo? 12 anos. E quem violou o princípio pode suspender direito político? Antigamente podia.
de 3 a 5 anos. Agora não pode mais. Olha quanta novidade que eles podem cobrar na prova de vocês. Ok? Multa. A pessoa que se enriqueceu ilicitamente pode sofrer uma multa do juiz? O juiz pode aplicar uma multa na sentença? Pode. De quanto? O valor ou no valor do enriquecimento. Então, eu sou policial federal, recebi 500 mil reais para deixar passar droga pela região em que eu atuo. A propina, o enriquecimento foi de 500 mil. Eu vou ter direito político suspenso até 14 anos. Posso perder o cargo? Sim. Vou ter que devolver o dinheiro? Vou. Vou sofrer uma multa? De quanto? Até 500 mil reais no valor do enriquecimento. Lesei o erário por descuido, por dolo eventual. Tipo, foda-se, o patrimônio público não é meu mesmo? Que se vire, vou gastar mais. Estou gastando mais do que devia. Estou desperdiçando objeto da repartição. Estou quebrando objeto de propósito. Não estou nem aí, para comprar outro mesmo. Ah, o computador está velho, vou deixar cair aqui, meio de propósito, para atualizar, comprar outro. Faz 2 anos que tem esse aqui. E isso é lesão ao erário. Eu não estou ganhando nada, mas estou desperdiçando o patrimônio público. O juiz pode aplicar uma multa em mim? Pode. De quanto? O valor da lesão. O valor da lesão. E se eu violei princípio? Eu não me enriqueci. Eu também não lesei o erário. Mas eu violei princípios. Eu posso tomar uma multa do juiz? Posso. Qual o valor? Aqui também mudou. Tudo novidade aqui, viu? A tabela inteira é novidade. Aqui, o máximo 24 vezes o valor da remuneração do servidor. Remuneração. Antigamente, era 100 vezes. 100. Agora caiu para 24 vezes o valor do salário. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, um servidor é chefe na repartição. Ele não gosta do seu subordinado. Ele remove o subordinado para outro local do país porque não gosta. Isso não é motivo para remover. Isso foi um interesse pessoal. Esse servidor, que violou o princípio da impessoalidade, vai responder por improbidade. Ele não se enriqueceu, não lesou o erário, mas violou o princípio. Não vai perder o cargo, não vai ter o direito político suspenso, mas pode pagar uma multa de até 24 vezes o seu salário. Se ele ganha, por exemplo, 10 mil reais, até 24 vezes isso. Vai sair caro, 240 mil. Né? Então, é essa a ideia que eu quero passar para vocês, que a tabela inteira é novidade. A tabela toda é novidade. Manuela, a diferença entre enriquecimento ilícito e lesão ao erário é que na lesão ao erário eu não me enriqueço. Eu simplesmente empobreço o poder público. Vamos supor que eu tenho aqui... deixa eu ver o que eu posso pegar. Essa caneca, vai. Vamos supor que essa caneca aqui seja... Essa caneca, vocês viram que parece ela imita um Rivotril, né? Mas ela é Despreguiçol, contém café. Essa caneca que tem a imagem do Rivotril é para animar todo mundo, né? E vamos supor que ela fosse uma caneca do poder público. Vamos supor. E vamos supor que hoje, sei lá, essa caneca aqui não está me interessando mais. Vamos supor que ela custasse, sei, 100 reais, 200 reais. Vamos supor que é uma caneca, é um objeto do poder público, importante. Eu pego e jogo no lixo. Jogo no chão de propósito, ó, dou um tozinho aqui nela, ó, e ela cai no chão, só para não ter mais e falar, o poder público vai ter que comprar outra mais bonitinha do que essa. Eu não quero essa caneca mais. Eu não estou me enriquecendo, Manuela. Eu estou gastando o dinheiro público de forma aleatória, de propósito. Sabe aquela frase, não é meu, então foda-se? É mais ou menos isso, lesão erário. Lesão erário, a caneca não é minha. Então, se eu quebrar, tudo bem, vamos comprar outra. Sabe aquelas folhas, um monte de folha de papel de sulfite? Não é meu, é do poder público. Eu vou gastar.
O César vai mandar a apostila daqui a pouco, eu vou imprimir tudo, vou imprimir 24 vezes a apostila, porque o papel não é meu mesmo. Então, aquilo que não é meu e eu falo, vou gastar quanto der, é lesão ao erário. Agora, se eu sou do poder público e eu estou recebendo as canequinhas. Algumas pessoas gostaram mais das canecas. E elas falaram, você não consegue me vender umas canequinhas por fora? Eu não sou dono delas. Eu estou só administrando, eu estou recebendo as canecas da empresa que está vendendo. E aí, alguns da repartição falam, você vende para mim a caneca? Não é minha, hein? É do poder público. Você vende para mim por, sei lá, R$50 cada caneca? Eu falo, vendo. Aí eu estou me enriquecendo. Percebeu, Manuel? Acho que eu expliquei até mais do que precisava, né? Mas é isso. Numa hipótese, na lesão erário, eu gasto mais do que devia porque não é meu. Na outra, eu me enriqueço às custas da função pública. Tá? Essa tabela que eu coloquei para vocês é top, porque ela é tabela nova. Né? Eu também acredito que possa vir alguma coisa aí. Tudo novo. Tudo novo aí. Improbidade, para a gente terminar. Nova lei de improbidade e prescrição. Qual é o prazo de prescrição na nova lei de improbidade? Muitos de vocês devem estar pensando, 5 anos. 5 anos. Então, agora mudou. Essa é a pegadinha, é a outra possível pegadinha. Qual é o prazo de prescrição na nova lei de improbidade? 8 anos. 8 anos contados de onde? Do conhecimento do fato ou da prática do fato? Da prática do fato. Antigamente, era 5 anos do conhecimento do fato. Agora, passou a 8 anos da data da prática do fato. Beleza? Então, pratiquei improbidade hoje. Daqui 8 anos prescreve. E lembre-se, qual é a única pessoa que pode entrar com ação de improbidade? A única pessoa que pode entrar com ação de improbidade, única, é o Ministério Público. Atenção para isso também, que também é novidade. Antigamente tinha mais uma pessoa que podia entrar, agora não. Só o Ministério Público. Hoje, só pode entrar com ação de improbidade o Ministério Público. Qual o prazo que ele tem? 8 anos contados do fato. Intervenção na propriedade, desapropriações. Vamos lá. Queria conversar com vocês sobre a desapropriação, alguns temas importantes aqui dentro. Regra geral. Exceção número 1. Exceção 1. E embaixo, exceção 2. Vamos lá. Regra, exceção 1, exceção 2. Qual é a regra geral? Vocês sabem, nessa altura do campeonato, uma semana para a prova, o que é desapropriação. Óbvio que sabem. A regra geral é eu desapropriar pagando, indenizando. Indenização prévia, justa e em dinheiro. Indenização prévia, justa e em dinheiro. Prévia, justa e em dinheiro. Essa é a regra geral na desapropriação e indenização. Exceção número 2. Exceção número 1. Primeira exceção, quando não é em dinheiro. Vamos lá. Indenização em títulos da dívida pública. Indenização em títulos da dívida pública. Quando acontece isso? Quando o município constata, só o município, quando o município constata que o proprietário não está dando função social à propriedade urbana. Então, se a questão de prova falar para vocês que o proprietário não está cumprindo a função social da propriedade urbana,
esse imóvel vai ser desapropriado. E como que eu vou receber por ele? Títulos da dívida pública. Repetindo, títulos da dívida pública. Quem paga? O município. Exceção número 2. Exceção número 2. Títulos da dívida agrária. Quem paga? A União. Só a União? Só a União. Quando? Quando o imóvel rural também não está cumprindo a sua função social. Vejam que nas hipóteses verde e azul, em razão do descumprimento da função social, o proprietário de imóvel urbano e rural não recebem em dinheiro, eles vão receber em títulos. Se o imóvel for urbano, título da dívida pública, pago pelo município. Se o imóvel for rural, título da dívida agrária, pago pela União. Beleza? Confisco. O que é isso? O que é confisco? O poder público pode confiscar propriedade privada? Pode. Quando que ela acontece? Confisco é a mesma coisa do que expropriação. Quando que acontece o confisco? Quando o imóvel é usado para a plantação de psicotrópicos. Plantar psicotrópicos. O fulaninho, na pandemia, resolveu plantar uma erva na casa dele. Essa plantação de psicotrópicos, ainda que seja só para ele, essa plantação gera a expropriação ou confisco. O que mais? Trabalho escravo. Se eu uso a propriedade para realizar nela trabalho escravo, eu também vou ser confiscado. Trabalho escravo e psicotrópicos são os motivos que geram o confisco. E qual é a consequência do confisco? Vocês sabem disso. O poder público vai tirar e, nesse caso, não tem indenização. Nem em títulos, nem em dinheiro. Muito menos em dinheiro. Muito menos. Beleza? Beleza. Ainda no tema intervenção à propriedade. Qual é a diferença entre predestinação e desapropriação indireta? Predestinação é o desvio de finalidade. Desvio. O que é isso? Eu desapropriei para construir uma escola. Acabou sendo construído um shopping center. Se o desvio era do público, uma finalidade pública que virou privada, por exemplo, escola pública para shopping, então vai caber o que em relação ao proprietário? Vai caber indenização. Vai caber indenização ao proprietário. Quando a desapropriação é desviada, a finalidade dela é desviada, eu tenho a predestinação. Dar destino diferente. É isso que significa predestinação. A predestinação do público para o privado é ilícita. E sendo ilícita, gera indenização. Tá? Segunda dica, ou segunda pergunta aqui nesse slide. O que seria desapropriação indireta? É o esbulho pelo poder público. O poder público se apossou do meu imóvel, sem respeitar o processo desapropriatório. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrar com uma ação pedindo a indenização. O prazo para essa ação é de 10 anos. Cuidado com esse prazo. Se eu não entrar em 10 anos, o poder público vai usucapir o meu imóvel. Ele pode me usucapir. Eu que não posso fazer com ele. Certo? Desapropriação indireta. O poder público entrou no meu imóvel, não falou nada,
não pagou. A hora que eu cheguei, eu falei, fudeu, não tem mais onde ficar. Ação contra ele pedindo indenização. É isso. Serviços públicos. Qual a diferença entre concessão comum, concessão patrocinada e concessão administrativa? Bom, a concessão comum é um simples contrato, por exemplo, o contrato de serviço público, transferida a execução para o particular, por exemplo, o ônibus. Exemplo, ônibus. A concessão patrocinada e a concessão administrativa, aí vocês têm que ficar atentos e lembrar do que eu falei em aula, elas são tipos de parceria público-privada, PPP. Parceria público-privada. As duas. Quais são os exemplos de aula? O exemplo da patrocinada é o pedágio, vocês lembram? Pedágio. O exemplo da administrativa é o presídio, que é construído pela empresa privada e administrado pela empresa privada. Qual que é o detalhe? Tudo em uma dica só, hein? Qual que é o detalhe importante na concessão comum? A empresa concessionária recebe tarifas do usuário. E só. Na concessão patrocinada, que é o exemplo do pedágio, a empresa concessionária, além de receber a tarifa do usuário, ainda recebe uma parcela da administração pública, que chama contraprestação pecuniária. Repetindo, no caso do ônibus, a empresa que presta o serviço de ônibus recebe tarifa e está tudo bem, está tudo certo. No caso do pedágio, a empresa que faz o serviço de conservação da rodovia e cobra o pedágio, e é uma concessionária também, é parceria público-privada. Nesse caso, ela recebe a tarifa dos carros e também o dinheiro da administração pública, obrigatoriamente. No caso do presídio, o preso não paga tarifa. Então aqui não tem tarifa. Aqui, quem custeia esse contrato é exclusivamente a administração pública. Não tem tarifa. Aqui é só verba da administração pública. Então vejam, deixa eu fazer uma coisa mais didática para vocês aqui. Para ficar bem bonitinho o slide. É o seguinte, ó. Aqui, no ônibus, não tem dinheiro da administração pública. Na patrocinada tem os dois. Na administrativa não tem tarifa. Então, na hora da prova, se você verificar de onde está vindo o dinheiro, você mata o tipo de concessão que é. Se é concessão comum, se é parceria público-privada, patrocinada ou administrativa. Não tem como errar. Não tem como errar. Tá? Responsabilidade do Estado. Responsabilidade do Estado. O Estado responde pelos danos que causar aos particulares? Responde. Como que o Estado responde? De que forma o Estado responde? O Estado, através do, sei lá, o Estado está prestando um serviço público. O Estado está dirigindo um veículo público, uma viatura policial, que seja. Esse veículo atropelou o Joãozinho. O Joãozinho vai acionar o Estado. Sim. Como que ele vai mostrar que ele sofreu o dano? O que ele tem que comprovar? Essa responsabilidade é de natureza objetiva. Vocês lembram disso em aula? O que significa objetiva? Não depende da comprovação do dolo ou da culpa do agente causador do dano, do servidor público. Repetindo, o Brasil adota a chamada responsabilidade objetiva. O que significa isso? Significa que no Brasil, o Estado responde pelos danos causados, independente da comprovação de dolo ou culpa do agente causador. É assim que funciona. O que é relação de custódia? O Estado, quando coloca alguém na prisão, é obrigado a cuidar dessa pessoa. Aí, a gente tem o chamado dever de guarda. Dever de guarda.
Nessas hipóteses, o que acontece? O Estado responde pela omissão. Se o Estado não fizer nada e a pessoa sofreu um dano na guarda, o Estado responde. Morte de preso. O preso morreu na cadeia. O Estado não fez nada. Por não fazer nada, ele responde. Responde de forma objetiva. Terceiro item. O que é ação de regresso? Ué, o servidor dirigindo o veículo público me atropelou. Eu entrei com uma ação contra o Estado. Não podia ser contra o servidor. Não podia ser. Agora o Estado me pagou. Ele vai se voltar contra o servidor. Essa ação do Estado contra o servidor se chama ação de regresso. Então, a ação de regresso é a ação do Estado contra o agente causador. Lembrando que essa ação de regresso tem natureza subjetiva. O que significa isso? O Estado só vai ver de volta o dinheiro que ele pagou para a vítima caso ele, Estado, comprove que o servidor agiu com dolo ou com culpa. Se o servidor não agiu com dolo ou culpa, ou, ainda que tenha agido, o Estado não conseguiu provar, o Estado fica no prejuízo. O servidor não é obrigado a ressarcir, se não ficar provado dolo ou culpa desse servidor. Tá? Esses são os temas principais dentro da matéria responsabilidade do Estado. Próximo tema, nova lei de licitações. Super importante, né? A grande chance de cair uma questão agora, não caiu ainda. Dispensa e inexigibilidade. Artigo 75 e 74 da lei. Né? 74, inexigibilidade, 75, dispensa. Eu queria começar com a dispensa, então. Quais são as hipóteses? O que as duas têm em comum, né? Para vocês entenderem. Nas duas hipóteses, a GV adora perguntar isso. A GV adora perguntar. Nas duas hipóteses, eu não licito. Eu faço contrato direto. Contrato direto. Sem licitação. Tanto na dispensa quanto na inexigibilidade, se faz contrato direto. Nas duas. Ok. Novas hipóteses de inexigibilidade, vamos ver daqui a pouco, e novas hipóteses de dispensa, que eu acho que podem cair na prova. Dispensa pelo pequeno valor. Compras de até 100 mil reais para obras e serviços de engenharia estão dispensadas. Valor alto. Não era esse valor antes. O que mais? Compras de até 50 mil reais para outra coisa que não seja engenharia, também está dispensada a licitação. Então a administração quer fazer uma reforminha lá na escola pública. Vai gastar 90 mil reais, valor estimado. Não precisa abrir licitação. Por quê? É engenharia e aí está até 100 mil reais. Esses valores são novos. Fiquem atentos. A outra hipótese importante de dispensa que eu vou colocar para vocês aqui é a dispensa da licitação deserta. Licitação deserta. O que seria a licitação deserta? Deserta é quando não aparece ninguém para participar do processo licitatório. Nesse caso, se a administração pública comprar pelo valor de mercado, ela pode escolher a empresa que ela vai direto. Né? Se não houver prejuízo, claro, para a administração pública. A chamada licitação deserta. Bom, aonde eu acho que vai vir pergunta, além dessas hipóteses de pequeno valor, que eu acho que são bem legais para cobrarem de vocês, essa e essa, a inexigibilidade é a grande candidata. Vamos lá, por quê? Hipóteses antigas, sempre caiu em prova isso. Hipóteses antigas. 1. Fornecedor exclusivo. Fornecedor exclusivo. Só tem uma empresa que fornece o bem ou o serviço para mim. Não tem como disputar. É inexigível. 2.
serviços técnicos de natureza singular com profissional de notória especialização. Aquela história que eu expliquei para vocês, que a administração contrata uma pessoa muito boa naquilo, a melhor. Ela é tão melhor que não tem competição naquele assunto. Um parecer, por exemplo, do jurista famoso. Nesse caso, o serviço é singular e a autoridade, a pessoa que foi chamada, tem notória especialização. Não tem competição, é inexigível. 3. Nayara Azevedo, saiu do Big Brother agora. Vai começar a ser chamada pelos municípios aí do Brasil para cantar. Pelos prefeitos, prefeitura chamando. É possível chamar sem licitação? É. Artista consagrado. Nayara Azevedo. Consagrado por quem, se você não gosta? Consagrado pela crítica ou pela mídia, né? Então, artista consagrado. Essas 3 aqui sempre caíram, são antigas. Mas tem uma nova, tem 2 novas, eu vou falar uma para vocês que eu acho que é essa que vai cair. A nova, deixa eu ver a cor que eu vou fazer para vocês, amarelo. A nova é essa aqui, ó, 4. Compra de imóvel, compra ou locação de imóvel, cujas condições são indispensáveis para a administração pública. Vou repetir. Compra ou locação de imóvel, cujas condições são indispensáveis para a administração pública. Compra ou locação de imóvel, cujas condições são indispensáveis para a administração pública. A administração está olhando o imóvel do Joãozinho, localizado perto do ponto de ônibus no centro da cidade. É um local estratégico para ser um novo hospital público. Ela vai chegar para o Joãozinho e falar, quero comprar de você. Não tem licitação. Não tem licitação porque as condições do seu imóvel são imprescindíveis para que eu faça um novo hospital no município. O local é ótimo. É esse local que eu quero, e não outro. Por isso, a licitação aí está inexigível. Essa hipótese é nova. Essa hipótese eu acredito que possa cobrar de vocês. Tá? As modalidades de licitação, eu trouxe para vocês aqui para a gente não perder tanto tempo. Vejam, as modalidades antigas, na aula eu falo tudo para vocês, né? Mas enfim. As modalidades antigas eram concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão e RDC. Agora, a concorrência fica, concurso fica, leilão e pregão ficam. Tomada de preços e convite foram embora. Foram embora. Então, a partir de agora, como que a nova lei tem? Como é, né? Agora já é, porque eu dei essa aula aqui, como será antes da lei ser aprovada até, né? Esse materialzinho. Agora é concorrência, pregão, diálogo competitivo, essa é a modalidade mais moderna, concurso e leilão. Lembrando que o diálogo competitivo tem 2 etapas, eu expliquei para vocês em aula. A primeira etapa é o diálogo, em que a administração vai se abrir para a negociação, para a conversa. Que tipo de soluções você me apresenta, particular? Que tipo de inovação tecnológica tem no mercado que você pode me oferecer? Quais são os valores acessíveis aí? Sabendo disso, a administração escolhe aquilo que é melhor para ela. E aí ela abre o processo de competição. Então, o diálogo é a primeira fase, e depois eu tenho uma competição, que é a segunda fase. E as empresas aqui vão disputar, vou escrever direitinho aqui para não ficar nenhuma dúvida para vocês. As empresas aqui vão disputar, e a melhor proposta, aquela que se sagrar vencedora, vai ser a que vai fazer o contrato. Então eu tenho o diálogo como primeira fase e a competição como segunda fase. Ok.
Contrato administrativo. Contrato administrativo. O que eu tenho no contrato administrativo? Quais são as prerrogativas do contrato administrativo? O que ele tem de importante? Quais são os pontos importantes do contrato? Vamos lá. 1. Antigamente, a gente chamava as prerrogativas de cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes. O nome agora são prerrogativas, tá? Cláusulas exorbitantes. Quais são elas? 1. A administração pode atrasar o pagamento. Olha que piada, hein? A administração atrasa o pagamento do particular? Eu participei de uma licitação, estou fazendo o contrato com a administração, acreditando que vou ficar rico, e a administração começa a atrasar o pagamento. Ela pode fazer isso? Pode. Por quanto tempo ela pode atrasar o pagamento? Até a lei antiga, 90 dias. E agora? 60 dias. Até 60 dias. 2 meses. Ok. 2. Segunda cláusula exorbitante. O que a administração pode fazer com o particular contratado no meio do contrato? Alterar o contrato. Alteração unilateral do contrato. Unilateral. Eu estou escrevendo isso porque vocês erram na prova. O que significa unilateral? A administração fala, o particular tem que cumprir. Até quanto? Vamos lá. Até, para mais ou para menos, até 25% daquilo que foi previsto originariamente no contrato. Para mais ou para menos. Até 25% para mais ou até 25% para menos. Era para eu recapear uma quantidade de uma metragem na rua, quilometragem na rua. Ela pode exigir que eu faça um recapeamento de até 25% mais ou até 25% menos do que eu combinei. Eu vou entregar uma mercadoria. Todo mês eu estou entregando aquela mercadoria, aquele quantitativo. Ela pode falar que quer menos ou quer mais. De quanto? 25 para mais no máximo, 25 para menos no máximo. Ela pode impor que eu forneça para ela 30% a mais? Não, não. Ela pode impor que eu forneça para ela 50% a menos? Não. Imposição é 25% limite. Se ele colocar na prova outro limite, está errada a questão. Tá? 3. Terceira cláusula exorbitante. A administração pública. Manuela, a previsão de atraso existia antes. Era de até 90 dias. Agora ficou para 60. Melhorou um pouquinho. Mas continua sendo alto, né? E como 90 e 60 são parecidos, pode ser que quem não se atualizou com a lei, quem está só estudando por conta pelos cadernos antigos, acaba errando essa questão se ela vier na prova. Entendeu? A previsão existia sim, mas era de 90 dias. Tá? Ok. O que mais? A administração pode exigir garantia. A administração não confia no particular. Qual é essa garantia? Essa garantia é de valor, no máximo, 5% do valor do contrato. Que é alto, hein? 5% do valor do contrato. Quem exige a garantia é a administração. A administração não confia no particular. E por isso ela exige garantia. Só para recordar o que a gente aprende na aula, só para a gente recordar, as formas de garantia são caução em dinheiro, fiança bancária, seguro garantia e títulos da dívida pública.
calção em dinheiro, fiança bancária, seguro-garantia e títulos da dívida pública. Tá? A quarta cláusula exorbitante é que a administração pode aplicar penalidades no particular. A administração, se o particular fizer coisa errada, se o particular que está prestando o serviço ou está cumprindo o contrato fizer coisa errada, a administração pode aplicar pena nele. Essas penas, lembrando, essas penas agora, isso está bem firme, essas penas têm que pressupor um PAD, um processo administrativo disciplinar. E ao particular vai ser garantida a defesa. Ao particular vai ser garantida a defesa. Ele tem 15 dias para se defender no processo administrativo. Tá? Ok. Para a gente terminar a revisão do administrativo, passamos por praticamente todos os temas, ou todos os temas mais importantes da prova. São 6 questões de administrativo e 7 questões de constitucional. Último tema de contrato administrativo, duração dos contratos. Teve novidade aqui, né? Também teve novidade aqui. Quanto tempo duram os contratos? A lei colocou, a nova lei de licitações, colocou alguns prazos, que é legal a gente saber, né? Vamos lá. Então, serviços, compras e serviços incluídos no plano plurianual, 4 anos. O contrato pode durar por 4 anos. O que mais? Serviços contínuos, que antes eram de 5 anos no máximo, agora são de 5 anos, podendo prorrogar por mais 5 anos. Máximo 10 anos. Já caiu essa questão sobre serviço contínuo na prova da ordem. Na época da lei antiga, né? A GV gosta disso. 3. Aluguel de equipamento ou programa de informática. Aluguel de equipamento ou programa de informática, ou melhor, eu acho que essa vou colocar mais próximo da nossa tecnologia. Essa é antiga. Serviço de TI, essa é boa. Essa é nova, eu acho que se ele for cobrar, ele vai cobrar essa. Serviço de TI. Tecnologia de informação, essa é ótima. Serviço de TI. Qual o prazo máximo que pode durar um contrato? Serviço de TI. 15 anos. Foquem nessas. 4 anos, 5 mais 5 e 15. Lembrando que, vou colocar só um último aqui, a gente não teria espaço se eu colocasse mais. Vou colocar mais um, que é uma recordação do que a gente já aprendeu também, mas vale a pena recordar. Contratos de PPP, parceria público-privada. Vocês lembram da aula, né? Qual é o máximo que pode durar um contrato de parceria público-privada? 35 anos. O mínimo é 5 e o máximo é 35 anos. Pronto. Esses prazos são importantes vocês guardarem de duração dos contratos administrativos. 4, 5 mais 5, 15 e 35. Contratos incluídos no PPA, Plano Plurianual, 4 anos. Serviços contínuos, que antes era só de 5 anos, agora é 5 mais 5. Serviço de TI, 15 anos. Parceria público-privada, 35 anos. Com isso, a gente encerra a nossa revisão de administrativo. Estamos aí com batido, cravado, 80 minutos de revisão, 1h20 de revisão administrativa, tá bom? Constitucional são 7 questões, administrativo são 6 questões. Eu foquei mais em constitucional, a gente ficou mais de 2 horas e pouco em constitucional. Por quê?
Porque o constitucional, ele te ajuda a resolver outras matérias. Ele te ajuda em penal, ele te ajuda em tributário, ele te ajuda em processo civil. Então, várias matérias entram aí no constitucional. Então, você acerta mais que 7. Você acerta 10, 12, às vezes 15. Administrativo são 6. Então, a gente também bate bastante administrativo na aula, o tempo que a gente tem é suficiente. Não precisa mais que isso. Revisamos tudo. Revisamos constitucional e administrativo em 3 horas e 40. Né? Começamos a 1, agora são 4h40. Tá ótimo, né? Fizemos aí 80 minutos de revisão de administrativo. Eu estou encerrando a revisão administrativa na gravação, vou continuar com vocês ainda no YouTube, falando algumas coisas, mas estou encerrando a revisão aqui, a gravação, para a gente depois colocar o videozinho ficar melhor para vocês.